Muito bem, estudando a lição número 4 sobre a questão das nações, nós podemos concluir que Deus deseja dirigir as nações, porque o que Ele determina é aquilo que pode ser de felicidade para o ser humano. Quando lemos na Bíblia, em Gênesis 10 e 11, a expansão da família de Noé, ficamos impressionados, porque eles encheram a terra, realmente os descendentes de Sem, Cão e Jafé se tornaram assim poderosos e grandiosos na terra, a ponto de desafiarem o próprio Deus, construindo a Torre de Babel. Deus teve que fazer com que eles fossem dispersos pela terra, tocando na língua e mudando os idiomas para que eles não se entendessem, ou, depois de um certo tempo, formassem novas comunidades. Com isso, o Senhor Deus desejava que eles se voltassem para Ele. Mas o ser humano tem sempre um desejo de ser independente de Deus. E isso levará, ou só leva, à tragédia pessoal, à tragédia espiritual. Um homem disse para o pastor: pastor, eu não venho mais na igreja. Eu acho que não precisa vir na igreja. Para quê? Na igreja para quê? Eu posso ser crente em casa mesmo. O pastor disse: irmão, não é assim. Ele disse: é assim, pastor. Eu vou provar para o senhor que não precisa estar na igreja. O homem entrou no primeiro domingo, cantou o hino, fez oração, leu a Bíblia. No segundo domingo, leu a Bíblia e fez apenas uma oração. No terceiro domingo, ele leu a Bíblia e não fez nenhuma oração e nem cantou. No quarto domingo, saiu para fazer uma caminhada na hora do culto. No sexto domingo, ele fez uma caminhada e foi para uma padaria tomar um lanche. No sétimo domingo, ele foi para a padaria, encontrou alguns amigos e ficou a conversar até 11 da noite. No oitavo domingo, ele já não estava mais fazendo mais nada que servir a Deus. E assim, abandonou a igreja facilmente. Se nós não estamos na presença de Deus, nós caímos no erro dos pós-diluvianos, ou seja, da descendência de Noé. Pessoas que não procuravam mais a Deus. E com isso, se esqueceram totalmente daquilo que Deus fizera de bom, salvando a vida de todos. Pergunta número 2. Qual o motivo principal para que Deus pudesse, então, pedir a ele que saísse do país onde ele estava? O que Deus queria com isso? Gênesis capítulo 10, verso 1 a 8, diz assim: ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei de você uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló junto com ele, o filho do seu irmão. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e todas as almas que se lhe acresceram em Harã. E saíram e chegaram na terra de Canaã, numa grande comitiva. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência eu darei essa terra. E edificou Abraão ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moveu-se Abraão dali para o lado da montanha oriental de Betel, e armou a sua tenda nesse lugar. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor e o adorou. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. A pergunta é: por que Deus chamou Abraão para sair do seu país? Resposta: o motivo principal foi que Deus queria criar uma nova nação, com princípios de adoração e obediência aos seus preceitos, mostrando para todo mundo que o propósito da salvação para a humanidade é um propósito divino. E a nação que sairia de Abraão seria uma nação modelo, serviria de parâmetro para qualquer nação do mundo. Em volta de Abraão havia muitas pessoas que eram descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Essas pessoas haviam conhecido a Deus e por isso eles estavam afastados de Deus e adorando até ídolos. Queriam independência de Deus e acabaram se opondo ao próprio Deus. E com isso eles criaram situações pessoais. Pergunta número 3. Que conselho Deus deu aos descendentes de Abraão, que agora era uma nação, a nação de Israel? Quando Deus estabeleceu a nação na terra de Canaã, Deus deu para eles instruções para que se tornassem uma nação modelo. Através de Moisés, que os levou até o limite da terra prometida. Deus então
falou através de Moisés essas palavras. Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 a 8. Moisés disse: vede, que Deus vos diz o seguinte: vedes que eu vos tenho ensinado estatutos e juízo, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim vocês façam no meio da terra que agora vocês vão herdar. Guardai os meus estatutos e cumpri esses estatutos, porque será isso a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão sobre estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Eles dirão isso de vocês, pois essa nação, porque que nação há tão grande como essa que é Israel, que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, é chegado a eles, porque todas as vezes que nós o invocamos, ele nos responde. E que nação existe tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu coloco perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que você não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E você conte isso aos seus filhos e netos. A pergunta é: que conselhos Deus deixou aos descendentes de Abraão, que agora era a nação de Israel? Resposta: eles deveriam obedecer os estatutos do Senhor, para que outras nações se admirassem de suas bênçãos, da sua prosperidade, de sua grandiosidade e da presença de Deus entre eles, e assim pudessem ter curiosidade de conhecer o Deus verdadeiro. Antes era só Abraão servindo a Deus com a sua casa. Agora era uma nação inteira, mais de 3 milhões de pessoas, que deveriam agora servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu pensamento. Deus queria que o povo se tornasse obediente e próspero, para que eles tivessem felicidade e fosse um testemunho vivo do poder de Deus sobre a vida de uma nação. Num dia de verão, um viajante cansado, debaixo de um sol escaldante, chegou perto de um braço do mar. E ele viu uma fonte cristalina jorrando de uma rocha. Foi ali e bebeu água. De repente, a maré começou a subir. 2 vezes por dia, a maré subia e encobria totalmente a fonte. Mas quando a maré ia para as profundezas do mar, aquela fonte aparecia e era assim uma bênção para todos os cansados que por ali passavam. Deus queria que a nação de Israel se tornasse uma bênção, uma fonte de bênção para todos aqueles que estavam cansados da vida de pecado neste mundo. Deus nos chama para isso também. Ele quer que nós sejamos uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Sejamos uma bênção em nossa vizinhança, em nosso trabalho, em nosso estudo e na igreja onde frequentamos. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos honrar o seu nome, sendo o que Ele deseja que nós fôssemos. Uma nação onde sirvamos ao Senhor de coração. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção nesta nova semana. Fica com Deus.